Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Sofia está animada com a possibilidade de um romance entre Léo e Samuel. A jovem observa discretamente a aproximação entre os dois rapazes durante uma festa na mansão e torce em silêncio para que algo mais surja entre eles. Enquanto isso, a celebração segue animada, até que de repente as luzes da casa se apagam, causando um certo alvoroço entre os convidados. Tânia, aproveitando a ausência de Jaques, que saiu em uma viagem rápida, convida Ricardo para ir até sua casa. Os dois se encontram discretamente, mas a tensão aumenta quando Jaques decide voltar antes do previsto. Ricardo, ao saber disso, se esconde às pressas, temendo ser descoberto. Rosa, que tem demonstrado sinais de confusão e lapsos de memória nos últimos dias, passa por mais um episódio preocupante. Ela esquece um detalhe importante durante uma conversa com Jaques, mas rapidamente se recompõe e inventa uma desculpa convincente, conseguindo despistá-lo por pouco. Ainda assim, o clima de desconfiança começa a crescer. Enquanto isso, Ayla, sem saber dos planos secretos de Jaques, acaba atrapalhando sua tentativa de conseguir uma amostra de DNA de Sofia. Sem querer, ela interrompe o momento exato em que Jaques conseguiria obter o material necessário, o que frustra profundamente seus planos, que ele mantinha em absoluto sigilo. Na festa, Léo e Davi se divertem juntos, rindo, dançando e compartilhando momentos de descontração. Samuel, ao vê-los tão próximos, não consegue esconder seu incômodo. Ele observa à distância, com uma mistura de ciúme e insegurança, ainda tentando entender seus próprios sentimentos. Apesar do apagão na mansão, é Samuel quem consegue resolver a situação. Ele se esforça para identificar o problema e, com habilidade, consegue religar a luz, arrancando aplausos dos convidados e sendo parabenizado por Catinha, que se aproxima com carinho e gratidão. Em seguida, os dois conversam mais reservadamente e Catinha se mostra ainda mais interessada em conhecê-lo melhor. Mais tarde, Abel procura Filipa e compartilha com ela uma informação importante: a existência de uma carta escrita por Ellen, endereçada a Sofia. O conteúdo da carta pode trazer revelações surpreendentes, e Filipa fica abalada ao imaginar o que a mensagem pode conter. Sofia, por sua vez, ainda com dúvidas sobre seu passado, começa a pressionar Ayla e Gisele com perguntas sobre filhos, heranças e acontecimentos antigos que sempre foram envoltos em mistério. As duas tentam disfarçar, mas a jovem percebe o desconforto e sabe que há algo sendo escondido. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Dona de Mim. Em um momento de tensão, Jaques chega de surpresa em casa. Ricardo, que ainda estava escondido, mal tem tempo de se safar. A situação é por um triz e a tensão toma conta do ambiente. Enquanto isso, Léo acaba flagrando uma cena inesperada. Samuel e Catinha juntos, conversando com aparente intimidade. O olhar de Léo denuncia o choque e talvez um início de mágoa. A noite, que começou com festa e alegria, termina cercada por segredos, reações contidas e sentimentos não ditos. Um dos momentos mais comoventes da trama chega quando Abel, tomado por um misto de medo e amor, decide contar a verdade para a pequena Sofia. Ele não é seu pai biológico. A revelação vem após uma sequência de acontecimentos tensos, em que Jaques, movido por ressentimentos e o desejo de desestabilizar o irmão, arma um plano silencioso para revelar o segredo da pior maneira possível. Desconfiado da origem de Sofia e ciente da fragilidade da relação entre Abel e o restante da família, Jaques dá um jeito de recolher amostras de DNA da menina sem que ninguém perceba. A notícia vem como um terremoto. O exame confirma que Abel não é o pai biológico de Sofia.
Jacques, cruel como sempre, se prepara para usar a informação como arma. E o tempo todo, Abel sente o cerco se fechando. Sabendo que o irmão está pronto para expor tudo, e temendo que Sofia descubra da boca de alguém sem amor, Abel toma a decisão mais difícil da sua vida: sentar com a filha e contar a verdade. Ele quer ser ele mesmo a abrir seu coração, com delicadeza, com respeito e com toda a ternura que sente por aquela menina que preencheu sua vida. A cena acontece num fim de tarde. O céu começa a mudar de cor do lado de fora, tingindo o quarto de Sofia com tons dourados e lilazes. Ela está brincando com seus desenhos no chão do quarto quando Abel bate à porta, com os olhos marejados e um sorriso doce. Sofia, sempre afetuosa, corre para abraçá-lo sem imaginar o peso que ele carrega. "Vem brincar comigo, papai!" Ela chama, empolgada, apontando para os papéis espalhados. Mas Abel a segura de leve, acariciando seus cabelos, e diz suavemente: "Daqui a pouco, meu amor. Antes, o papai queria te contar uma história." Sofia se acomoda em seu colo, curiosa, e ele começa com a voz embargada. "Era uma vez uma menina linda chamada Sofia. Ela era tão especial que foi escolhida 2 vezes. Primeiro pela mamãe e depois por mim." Sofia o interrompe com um sorriso doce. "Mas você disse que fui eu que escolhi você." Abel sorri com os olhos cheios de lágrimas e responde: "E foi mesmo. Mas a sua mãe soprou no seu ouvidinho: 'Escolhe ele.'" Ele faz uma pausa longa, respira fundo. É hora de dizer o que nunca teve coragem. Envolvendo a filha em seus braços, ele continua: "Sofia, sabe, antes de eu ser seu papai, a sua mamãe teve uma história com outro rapaz. Foi com ele que você nasceu. Mas quando a sua mãe te olhou e viu aquele olhar curioso, aquela carinha doce, ela sabia que você precisava de alguém que fosse ficar para sempre. E ela me escolheu. E quando eu te vi, soube que nunca mais ia querer sair de perto de você." Sofia o observa com atenção, sem entender completamente. Abel decide continuar com todo o cuidado que o momento exige. "Eu não sou seu papai de sangue, filha, mas sou seu papai de coração. E isso é até mais forte, porque não foi o acaso, foi a escolha." Ela abaixa os olhos por um instante, pensativa, depois pergunta baixinho: "E eu posso conhecer o outro papai?" Abel segura a mão dela com delicadeza, sorri com tristeza, mas firmeza também. "Infelizmente não vai ser possível, minha princesa. Mas você tem a mim. Tem seus irmãos, sua família. E todos nós te amamos muito. Muito mesmo." A menina parece digerir a informação aos poucos. Ela encosta a cabeça no ombro dele e fica em silêncio por um tempo. Abel não força nada, apenas continua ali, abraçando-a com ternura, tentando transmitir segurança, como sempre fez. Depois de alguns minutos, Sofia fala com uma sinceridade tocante: "Então você é o papai que ficou." Abel não aguenta e chora. Chora baixinho, abraçado à filha, com uma mistura de alívio e emoção. Ele havia passado noites em claro, imaginando esse momento, temendo rejeição, dor, incompreensão. Mas agora, ali, na simplicidade de uma criança que enxerga com o coração, ele encontra aceitação e amor. "Eu sou, filha, e vou ficar para sempre se você quiser." Sofia faz que sim com a cabeça e o abraça com força. Depois levanta os olhos e diz: "Posso te chamar de papai para sempre?" Abel sorri, emocionado. "Pode, porque é exatamente isso que eu sou." Enquanto isso, longe dali, Jacques prepara sua própria armadilha, certo de que causará uma explosão quando revelar o conteúdo do exame de DNA. O que ele não sabe é que Abel, ao tomar a frente, já desarmou a bomba. A verdade pode doer, mas dita com amor, se transforma em algo bonito. Sofia agora sabe quem é. E sabe também quem escolheu estar com ela todos os dias. Quem lhe deu colo, ensinou a andar de bicicleta, cuidou das febres, contou histórias antes de dormir. Abel sai do quarto com o coração leve, pela primeira vez em muito tempo. Ele enfrentou seu maior medo e, do outro lado, encontrou amor. Ainda haverá desafios, ainda virão perguntas.
Mas agora, o vínculo entre pai e filha está mais forte do que nunca. Um vínculo forjado não no sangue, mas na escolha consciente de amar. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Jacques começa a sondar Wanderson sobre sua relação com Ellen, curioso para entender o que realmente acontece entre os dois. Ele observa os gestos de Wanderson, suas respostas evasivas e a maneira como tenta disfarçar qualquer vínculo mais íntimo com Ellen, o que só aumenta a desconfiança de Jacques. Em outro momento, Wanderson procura Magno e lhe faz uma proposta misteriosa, deixando o amigo intrigado. Enquanto isso, Jussara dedica atenção total a Lucas, cuidando dele com carinho e tentando ajudá-lo a superar os desafios que vem enfrentando. A batalha de rimas entre Jeff e Dara ganha cada vez mais repercussão na internet. Os vídeos viralizam, e os dois começam a ser vistos como promessas no cenário da música urbana, despertando o interesse de fãs e produtores. No entanto, enquanto o sucesso cresce, Durval não deixa de se preocupar com o caminho que Ryan está tomando. Ele chama o rapaz para uma conversa séria e o alerta sobre a proximidade com Marlon, lembrando que ele pode acabar se envolvendo em confusões e problemas que não são seus. Dara, por sua vez, junto com Marlon, dedica um tempo para aconselhar Lucas. Os dois tentam orientá-lo, mostrando diferentes perspectivas sobre a vida e os dilemas que ele enfrenta. As palavras de apoio e os conselhos sinceros acabam tocando Lucas, que começa a refletir sobre suas escolhas e sobre como lidar com seus sentimentos. Ao mesmo tempo, Jacques começa a desconfiar de algo mais profundo. Ele observa as atitudes de Wanderson e começa a considerar a hipótese de que ele possa ser o verdadeiro pai de Sofia. Intrigado, Jacques tenta se aproximar de Sofia e, de maneira disfarçada, busca colher o DNA dela na tentativa de esclarecer essa suspeita que o atormenta. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Nos bastidores do teatro, Jacques e Danilo acompanham o ensaio da peça e não conseguem disfarçar a admiração por Filipa. A jovem atriz se destaca com seu talento e carisma e os dois não escondem o entusiasmo ao vê-la no palco, encantados com sua presença e energia. Em um momento tenso, Jacques confronta Ricardo sobre a relação dele com Tânia. O tom de voz é direto, quase acusatório, e Ricardo tenta se explicar, mas a tensão no ar é evidente. Enquanto isso, Cami começa a se frustrar com o namoro com Marlon. Ela sente que ele está distante, disperso, e começa a se questionar sobre o que realmente sente por ele, além de desconfiar que Marlon possa estar escondendo algo. Wanderson, por sua vez, dá início a um novo golpe, desta vez em parceria com Sidney. Eles começam a planejar os detalhes, deixando claro que o alvo é ambicioso e que os riscos são grandes. Léo acaba flagrando Wanderson em um momento suspeito e, desconfiado, procura Marlon para pedir ajuda, preocupado com o que está acontecendo. Davi e Ayla fazem uma visita à Rosa, buscando conversar e entender melhor a situação dela, enquanto Cami, já desconfiada, acaba flagrando Léo e Marlon juntos, em uma conversa tensa. A cena a deixa ainda mais intrigada, alimentando suas desconfianças sobre o que eles estariam tramando. A história se desenrola com encontros, conflitos e suspeitas, enquanto cada personagem tenta seguir seu próprio caminho em meio aos desafios e aos segredos que vão se acumulando, prestes a explodir. A verdadeira face de Wanderson finalmente vem à tona nos próximos capítulos de Dona de Mim. Até agora, ele já havia dado sinais de ser um sujeito sem escrúpulos, mas o público vai descobrir que ele é ainda mais perigoso e ardiloso do que parecia. Em busca de dinheiro fácil, Wanderson vai revelar seu lado mais sombrio, mostrando que é capaz de tudo, até mesmo de assumir uma identidade falsa para aplicar um golpe de grandes proporções. E o mais chocante, ele é o pai biológico de Sofia, o que torna sua trama ainda mais complexa e perversa. Tudo começa quando Wanderson se encontra com seu velho comparsa, Sidney, em um local afastado, longe de olhares curiosos. Sidney entrega a ele um envelope marrom com um certo ar de mistério. Wanderson abre o envelope e encontra dentro dele um novo RG, cartões de visita
e outros documentos falsificados. Ao analisar o conteúdo, Sidney franze a testa e pergunta meio desconfiado: "Estão aqui os documentos. Mas olha, não entendi esse nome aqui não." Benedict. Vanderson dá um sorriso cínico e ajeita o colarinho da camisa, como se vestisse uma nova persona. "Nome chique, né não? Passa confiança. Benedict é sofisticado, respeitável. É o tipo de nome que ninguém desconfia. E convenhamos, quem vai duvidar de um tal de Benedict, o corretor de imóveis mais renomado de São Cristóvão e adjacências?" Sidney ergue as sobrancelhas, ainda intrigado, mas não questiona. Vanderson, empolgado com a própria ideia, pega o maço de cartões de visita recém-impresso com o nome Benedict Almeida, estampado em letras douradas, e exibe com orgulho. "Rabemos cartõezinhos do Benedict. Agora é só espalhar a boa nova. O maior corretor de imóveis dessa região tá pronto para fazer negócios." "Golpe do aluguel outra vez?" pergunta Sidney, coçando a cabeça, já prevendo o que vem pela frente. Vanderson ergue o dedo como se desse uma aula de empreendedorismo. "Alto lá, meu caro! Isso não é golpe! É sublocação de salas abandonadas com um toque de praticidade. Eu tô abolindo os trâmites burocráticos, entendeu? Esses imóveis estão há anos parados, sem uso, em inventário. Eu só tô ajudando a economia a girar. Todo mundo sai ganhando... Quer dizer, quase todo mundo." Sidney dá uma risada abafada, balançando a cabeça, enquanto Vanderson já começa a arquitetar a próxima etapa de seu plano. A cena seguinte se passa em frente à fábrica da Boas, um dos prédios mais movimentados da região. Vanderson, agora vestindo roupas elegantes, cabelo bem penteado e o olhar de um homem confiante, observa o movimento ao redor com ar calculista. Ele avista Magno, o vigilante do prédio comercial em frente à fábrica, e se aproxima com um sorriso persuasivo. "Magno, meu querido, vamos conversar. Ouvi dizer que esse prédio aí anda meio às moscas, não é?" Magno, desconfiado, cruza os braços, mas antes que possa responder, Vanderson continua. "Eu sei que essas salas estão em inventário há anos, largadas às traças. É desperdício puro. Olha só, eu tenho uma proposta. Você entrega meu cartão para quem aparecer interessado em alugar. Só isso. Eu cuido de todo o resto. Você só indica o Benedict. E claro, cada indicação sua vai render um Pix generoso. Pensa bem, Magno. O nervoso passa rapidinho quando o saldo na conta aumenta, não é?" Magno hesita, mas a promessa de dinheiro fácil começa a pesar. Ele olha para os lados, como se temesse estar sendo observado, e finalmente concorda, embora com um nó na garganta. Vanderson, satisfeito, dá um tapinha amigável no ombro dele e sai dali com o mesmo ar arrogante de quem acredita estar sempre um passo à frente de todo mundo. Nos próximos episódios de Dona de Mim, as tensões aumentam e os personagens se veem cada vez mais enredados em tramas de segredos, desconfianças e reviravoltas. Jacques continua com seus planos de desestabilizar o irmão e não perde tempo ao tentar se aproximar de Vanderson. Curioso sobre o passado do recém-chegado, ele começa a sondá-lo discretamente, especialmente sobre sua relação com Ellen. Durante a conversa, Vanderson se mostra evasivo, mas o suficiente para despertar uma nova suspeita em Jacques. E se Vanderson for, na verdade, o verdadeiro pai de Sofia? Enquanto isso, Vanderson começa a se movimentar nos bastidores. Ao perceber que pode tirar vantagem de sua presença, ele faz uma proposta a Magno, deixando claro que está disposto a tudo para sair da sua situação atual. Com sua lábia afiada e intenções escusas, Vanderson começa a plantar suas armadilhas, e Magno, embora cauteloso, se vê tentado por uma possível aliança. No núcleo familiar, Jussara demonstra todo o seu carinho ao cuidar de Lucas, oferecendo acolhimento em um momento delicado. A relação entre eles se fortalece, e Lucas passa a vê-la como uma figura materna de referência. Nas redes sociais, a batalha de rimas entre Jeff e Dara ganha força e viraliza, tornando-se um verdadeiro sucesso na internet. O talento da dupla chama a atenção do público e abre portas para novas oportunidades.
No entanto, enquanto a fama cresce, Durval não perde o foco e faz um alerta importante a Ryan. A proximidade com Marlon pode trazer consequências sérias. Ele aconselha o rapaz a manter distância e a não se deixar levar por influências duvidosas. Em paralelo, Dara e Marlon demonstram maturidade ao aconselhar Lucas, que vive um momento de confusão emocional. Com empatia e firmeza, os dois o incentivam a encontrar seu caminho e tomar decisões conscientes sobre seu futuro. Movido por suas desconfianças, Jacques decide agir e tenta colher, às escondidas, uma amostra de DNA de Sofia, na intenção de comprovar sua teoria sobre a paternidade da menina. Ao mesmo tempo, ele confronta Ricardo sobre sua relação com Tânia, insinuando que há algo mais profundo entre eles do que aparentam. Ricardo, pego de surpresa, tenta se esquivar, mas Jacques não está disposto a recuar. Enquanto isso, Cami começa a se sentir cada vez mais frustrada com o namoro com Marlon. A jovem percebe que o relacionamento não está caminhando como esperava e se vê dividida entre o carinho que sente e a decepção com as atitudes dele. Vanderson, por sua vez, dá início a um novo golpe, agora ao lado de Sidney. Juntos, eles começam a traçar um plano audacioso que pode trazer consequências sérias para todos ao redor. Léo, atento ao comportamento suspeito de Vanderson, decide agir. Ao vê-lo em situação comprometedora, ele procura Marlon e pede ajuda para lidar com o problema. Enquanto isso, Davi e Ayla fazem uma visita emocionante a Rosa em um momento de reconciliação e afeto que promete tocar o público. Já Cami, ainda abalada com as atitudes de Marlon, acaba flagrando uma conversa entre ele e Léo. O encontro inesperado levanta novas dúvidas na mente da jovem, que começa a questionar a lealdade dos dois. Com tantas tramas se entrelaçando, os próximos capítulos prometem fortes emoções, revelações impactantes e alianças perigosas que podem mudar o rumo da história. Vanderson reaparece, se alia a Jacques e chantageia Abel em busca de dinheiro. Posso botar a boca no trombone. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, o público será apresentado de forma mais intensa a Vanderson, o pai biológico de Sofia e ex-marido de Ellen. Em meio a dificuldades financeiras e completamente à deriva, Vanderson decide surgir de forma inesperada, trazendo consigo uma mala cheia de problemas. Com o passado misterioso e intenções duvidosas, ele chega disposto a tudo para conseguir o que quer, inclusive recorrer à chantagem. Desempregado e sem recursos, Vanderson vê em Abel uma possível fonte de ajuda financeira. Afinal, foi Abel quem assumiu todos os custos relacionados à saúde de Ellen em seus últimos dias de vida, além de ter arcado com o funeral da esposa. No entanto, o reencontro entre os dois será tudo menos amigável. Indignado por não ter sido sequer avisado sobre a morte de Ellen, Vanderson aparece na empresa Boaz, decidido a cobrar satisfações. Ele confronta diretamente Samuel, Juan Paiva e Abel, causando um verdadeiro clima de tensão. Samuel, pego de surpresa, afirma não fazer ideia de quem ele seja, mas Vanderson insiste que chegou a revelar seu passado com Ellen e que foi ignorado. O embate se intensifica quando Abel, visivelmente desconfortável, tenta justificar a ausência de contato. Ele diz que ninguém sabia da existência de Vanderson e que, considerando o histórico de Ellen, havia receio de que o homem tivesse sido abusivo com ela no passado. A justificativa deixa Vanderson ainda mais irritado, que se apresenta como um homem magoado e abandonado, usando o discurso de que Ellen foi o grande amor da sua vida. Ele reforça que está completamente sozinho e que só quer reparar o que foi perdido. Apesar da desconfiança com o súbito interesse de Vanderson, Abel acaba se comovendo momentaneamente, lembrando da própria dor pela perda da esposa. No entanto, tudo muda de tom quando o visitante revela suas reais intenções. A conversa toma um rumo perigoso quando Vanderson começa a insinuar que Ellen tinha um passado obscuro e ameaça trazer à tona segredos que poderiam manchar a imagem dela. Ele lança a ameaça sem rodeios. Abel, eu sei quem era a verdadeira Ellen, e te garanto, ela estava longe de ser um exemplo de mulher. Posso botar a boca no trombone.
Diante da ameaça velada, Abel percebe que está lidando com um chantagista e, mesmo contrariado, decide ceder para evitar que escândalos do passado venham à tona. Ele entrega uma quantia em dinheiro, mas deixa claro que aquela conversa não pode se repetir. Se você aparecer de novo na minha fábrica, eu chamo a polícia, entendeu? Avisa ele com firmeza. Abatido, mas aparentemente satisfeito com o que conseguiu, Wanderson deixa a Boaz. No entanto, ao sair, acaba cruzando com Jacques, o ambicioso e traiçoeiro irmão de Abel. Jacques logo percebe que há algo estranho naquela figura desconhecida e, com seu faro afiado para oportunidades, decide abordá-lo. Com seu habitual tom cínico e sedutor, ele se apresenta. Algo me diz que eu vou gostar muito de te conhecer. E vice-versa. Jacques Boaz. Esse encontro desperta o interesse imediato de Jacques, que começa a farejar um novo plano para derrubar o irmão e tentar assumir o controle da empresa. Intrigado com a figura misteriosa de Wanderson e ciente da fragilidade emocional do homem, Jacques passa a investigar sua história. Rapidamente, ele desconfia que Wanderson pode ser mais do que apenas o ex-marido de Ellen. Talvez ele seja o verdadeiro pai biológico de Elis, o que abriria um leque de possibilidades para novas chantagens e manipulações. Com os interesses de Jacques se alinhando às ambições desesperadas de Wanderson, uma aliança explosiva começa a se formar. O que inicialmente parecia ser apenas uma visita de um pai enlutado se transforma em um jogo perigoso de ameaças, segredos e ambição. Enquanto Abel tenta conter os danos e proteger a memória de Ellen, ele não imagina que seus maiores inimigos estão prestes a se unir. E essa união pode colocar em risco não apenas seu legado, mas também o futuro de todos ao seu redor. Wanderson, agora aliado de Jacques, promete mexer ainda mais com a estabilidade emocional e empresarial da família Boaz. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Abel toma uma decisão firme em relação à filha. Determinado a protegê-la a qualquer custo, ele declara a Samuel que não permitirá que Wanderson se aproxime de Sofia. Ciente do histórico sombrio de Wanderson, Abel não mede palavras ao afirmar que fará o que for necessário para manter sua filha a salvo da influência do homem. Enquanto isso, Gabriela recebe uma notícia que, embora trágica, a alivia profundamente. Ellen está morta. Após tanto tempo temendo que a mulher reaparecesse e ameaçasse sua segurança, a confirmação da morte encerra um ciclo de medo e instabilidade. Aliviada, Gabriela começa a planejar seu futuro com mais confiança, mesmo que novos obstáculos estejam prestes a surgir. Marlon, por sua vez, passa por uma experiência onírica intensa. Em um sonho marcante, ele reencontra Luizão, que lhe oferece conselhos valiosos. A figura de Luizão aparece como um guia espiritual, alertando Marlon sobre os caminhos que deve seguir e sobre as decisões que precisa tomar com mais responsabilidade. O sonho o deixa pensativo, tocado pela mensagem que parece vir de um lugar mais profundo. No presídio, Wilson questiona os detentos após a apreensão de armas e celulares. Ele pressiona os presos, esperando descobrir quem está por trás da entrada dos objetos ilegais. Apesar da rigidez da abordagem, Ryan, que está envolvido até certo ponto, consegue passar despercebido durante a inspeção, mantendo sua ligação com o esquema em segredo, pelo menos por enquanto. Mais tarde, Marlon revela a Alan que foi ele quem atendeu a ligação de Ryan, feita diretamente do presídio. A confissão é carregada de culpa, e Marlon se mostra dividido entre a lealdade aos amigos e o peso das consequências. Ele teme que seu envolvimento, ainda que mínimo, possa comprometer tudo o que está tentando reconstruir. Enquanto isso, Wanderson faz uma descoberta que o desagrada profundamente. Gabriela está determinada a se casar sob o regime de separação total de bens. A notícia o irrita, e ele começa a enxergar a atitude da noiva como uma tentativa de protegê-la contra possíveis investidas futuras, o que para ele é uma ameaça ao controle que tanto deseja manter. Manuel, em um momento mais reflexivo, compartilha com Jussara suas preocupações sobre os filhos. A conversa entre os dois revela uma visão mais sensível de Manuel,
que começa a se mostrar mais atento aos desafios que os jovens enfrentam. Ele demonstra preocupação genuína com o futuro de sua família, mesmo que nem sempre saiba como agir da melhor forma. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Yuri, buscando respostas, procura Marlon para conversar sobre Ryan e Lucas. Ele sente que há algo mais acontecendo e quer entender o que realmente está em jogo. A conversa entre os dois levanta dúvidas, mas também traz à tona uma rede de segredos e conflitos que ainda está longe de se desfazer. Durante uma batalha de rimas em um dos bairros da cidade, Marlon reencontra Lucas. O jovem está imerso no ambiente agitado e competitivo das rimas de rua, mas Marlon o convence a voltar para casa. O gesto é carregado de afeto e responsabilidade, demonstrando que Marlon ainda acredita na possibilidade de redenção para o amigo. Em outro ponto da trama, Jeff desaba emocionalmente nos braços de Solange. A dor acumulada finalmente transborda e o jovem chora compulsivamente, buscando consolo em quem mais confia. A cena é comovente e revela a fragilidade escondida por trás de sua postura resistente. Enquanto isso, Abel recusa uma proposta feita por Jacques e Davi. A oferta, provavelmente tentadora, não o convence e ele mantém sua postura firme. No entanto, Venderson, percebendo a recusa, decide agir. Chantageia Abel com informações comprometedoras, tentando virar o jogo a seu favor. Por fim, Jacques conhece pessoalmente Venderson e o encontro promete mudar os rumos da história. A tensão está no ar e os próximos acontecimentos prometem abalar ainda mais as estruturas dessa trama cheia de conflitos, alianças e revelações. Léo, sempre determinada e prática, toma uma decisão ousada na tentativa de lidar com o ciúme cada vez mais descontrolado de Cami, sua amiga e namorada de Marlon. Cansada de ser constantemente acusada de ter segundas intenções com o rapaz, Léo decide criar uma mentira aparentemente inofensiva e inventa que está namorando Davi. O que começa como uma estratégia improvisada, logo toma um rumo inesperado. Tudo se intensifica quando Léo procura Marlon para discutir um assunto sério e delicado. Ela quer encontrar uma maneira de afastar Venderson da pequena Sofia, temendo pela segurança da criança. A conversa entre os dois é discreta, realizada no quarto, e acontece longe dos olhares dos outros, o suficiente para atiçar os instintos possessivos de Cami. Ao flagrar os dois juntos em clima aparentemente íntimo, Cami explode. Sentindo-se traída, ela acusa Léo e Marlon de estarem escondendo algo, ignorando todas as explicações que a amiga tenta dar. Diante da tensão e da descrença de Cami, Léo toma uma atitude impulsiva para acabar com a confusão. Declara de uma hora para outra que está namorando Davi. A gente é amigo sim, até porque eu tô namorando o Davi, diz, tentando soar convincente. A revelação deixa todos em choque, especialmente Cami, que passa a duvidar ainda mais da história. Desconfiada, ela exige que Léo comprove a afirmação ligando para Davi naquele exato momento. Sem alternativa, Léo pega o telefone e liga para Davi, que fica completamente confuso com a situação. No entanto, ao perceber o que está acontecendo e lembrando das vezes em que já havia demonstrado interesse por ela, Davi decide embarcar na história. Nós somos namorados, confirma ele ao telefone, entrando na brincadeira com naturalidade. A atitude inesperada de Davi surpreende Léo, que respira aliviada e deixa Cami ainda mais atônita, sem saber se acredita ou não. O que parecia ser apenas uma farsa bem contada, logo começa a ganhar novos contornos. Davi, que já vinha alimentando sentimentos por Léo, vê na encenação a oportunidade perfeita para se aproximar dela de forma mais sincera. Ele começa a cortejá-la de verdade, aproveitando cada momento para demonstrar seu afeto de forma intensa e carinhosa. As investidas de Davi são dignas de um verdadeiro romance. Ele envia flores perfumadas, bombons finos, pelúcias fofas e até poemas, escritos com a ajuda de Samuel, para conquistar o coração de Léo. Aos poucos, a babá, que inicialmente via o relacionamento como um simples disfarce,
começa a se encantar com o esforço e a sinceridade de Davi. A gentileza dele a toca, e ela se permite viver o sentimento que, até então, ela mesma não sabia que existia. A relação entre os dois deixa de ser apenas uma armação e se transforma em um namoro real, cheio de carinho e cumplicidade. A química entre Léo e Davi se fortalece, e os dois passam a compartilhar momentos especiais, como o aguardado encontro duplo ao lado de Cami e Marlon, marcado justamente para o Dia dos Namorados. A data romântica, que começou com uma mentira, acaba celebrando um amor inesperado, e talvez mais verdadeiro do que muitos imaginavam. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Léo, aflita com a possibilidade de perder o emprego, implora a Abel que não a demita. Com lágrimas nos olhos, ela tenta explicar seu lado, mas o empresário está irredutível e pouco disposto a ceder naquele momento de tensão. Enquanto isso, Samuel repreende Davi com severidade. O jovem, que tentava apenas se afirmar, ouve duras palavras do pai, que o acusa de irresponsável e inconsequente. O clima entre os dois é de ruptura. Em outro canto da cidade, Jussara e Manuel acompanham, apreensivos, a batalha de rimas entre Dara e Jeff. A jovem se destaca com seu talento e presença de palco, arrancando aplausos do público. Apesar da empolgação da plateia, Jussara se mostra preocupada com o rumo que a filha está tomando e desconfia que Dara esteja escondendo algo. A tensão familiar se intensifica quando Abel, após uma discussão acalorada, expulsa Davi de casa. Com voz firme, o pai declara: "Está na hora de você crescer, Davi. A vida não é feita só de sonhos." Sem ter para onde ir, Davi procura abrigo com Ayla. A jovem o recebe com carinho, mas a presença dele desperta o incômodo de Gisele, que não esconde seu desconforto com a situação. Enquanto isso, Auri faz uma descoberta surpreendente. Ao olhar para Lucas, reconhece traços familiares e, sem rodeios, afirma que ele é irmão de Ryan. A revelação cai como uma bomba. Lucas, que já enfrenta dificuldades, recebe mais uma má notícia. Ele é despejado do lugar onde morava. Desorientado, ele vai atrás de Marlon e Camila e os confronta, acreditando que ambos tenham traído Ryan. Diante das novas informações e temendo pela liberdade do irmão, Lucas faz um pedido inesperado a Marlon: que o endereço dele seja usado para ajudar Ryan a sair da prisão. O clima entre eles é tenso, e Camila evita encarar Lucas diretamente, sentindo o peso da culpa. Marlon hesita, mas não nega de imediato. Em outro núcleo, Sofia conversa com Léo e sugere que Samuel está com ciúmes de Davi. A jovem percebe que o comportamento dele mudou drasticamente e que a presença de Davi desperta insegurança em Samuel, ainda mais com o envolvimento de Davi em tantas situações ao redor. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Já Ayla, revoltada com a atitude do pai, confronta Abel por ter expulsado Davi. Você diz que quer o bem dele, mas o joga na rua como se fosse um estranho. Dispara. A discussão entre pai e filha revela mágoas antigas que começam a emergir. Para fechar o dia de revelações, Lucas encontra Ryan e conta tudo. Marlon e Camila estão juntos. Ryan, ainda fragilizado, não esconde a decepção ao ouvir o que Lucas tem a dizer. A traição dos dois pesa mais que qualquer sentença judicial. A trama da novela ganhará contornos ainda mais dramáticos com o retorno de um personagem misterioso e revelações que prometem abalar as estruturas da poderosa família Boaz. O nome dele? Vanderson, pai biológico de Sofia, que até então jamais havia dado as caras. A chegada do homem promete desenterrar verdades do passado que muitos acreditavam esquecidas, além de colocar em risco a estabilidade emocional e familiar dos Boaz. Enquanto isso, um drama silencioso se desenrola nos bastidores da mansão. Rosa, sempre elegante e determinada, começará a enfrentar sintomas preocupantes. Durante um passeio pela rua, a matriarca sofre um súbito mal-estar e um momento de confusão mental. Atendida por transeuntes que a reconhecem, ela é levada imediatamente para uma clínica, onde será atendida pela doutora Letícia.
Esse resultado indica uma possibilidade de algum comprometimento cognitivo, dirá a médica, ao analisar os exames preliminares. Rosa, visivelmente nervosa, tentará manter a compostura, mas a apreensão será evidente. É Alzheimer? Pode falar a verdade, doutora. Questionará, tensa. Letícia, com profissionalismo, responderá com cautela. É prematuro dar um diagnóstico definitivo, Rosa. Pode ser apenas um episódio isolado. Mas vamos precisar fazer uma bateria completa de exames. A possibilidade de uma doença degenerativa lançará uma sombra de preocupação sobre a mansão Boaz, especialmente em Abel, que tenta lidar com tudo sem perder o controle. Mas os problemas estão longe de acabar. Enquanto Rosa enfrenta esse drama íntimo, Leona, a dedicada babá de Sofia, fará uma descoberta que mudará o curso da história. Ao mexer em um porta-retrato esquecido no escritório de Abel, ela encontra algo escondido, uma carta antiga, cuidadosamente dobrada e oculta atrás da fotografia. Curiosa e desconfiada, Leona leva o bilhete para casa, onde o lê na companhia de Léo. Era uma pessoa que vivia no erro e me fazia errar. Seu pai biológico não sabe da sua existência, e é melhor assim, diz a carta, assinada por Ellen, mãe biológica de Sofia. As palavras da carta deixam claro que a pequena Sofia é fruto de um relacionamento conturbado e que seu verdadeiro pai jamais soube de sua existência. Leona, emocionada, não consegue conter as lágrimas. A revelação muda tudo o que ela sabia sobre a origem da menina que aprendeu a amar como filha. É a partir daí que a história de Dona de Mim toma um novo rumo. Wanderson, o homem mencionado na carta, e verdadeiro pai de Sofia, finalmente aparecerá na trama. Ao lado de sua atual companheira, Gabriela, ele chega determinado a resolver sua vida e oficializar o casamento com a mulher rica com quem se envolveu. No entanto, um detalhe o impede. Wanderson ainda está legalmente casado com Ellen. E é essa pendência que o leva a procurar a ex-mulher, sem saber que ela está morta. Primeiramente, ele tenta um contato discreto. Liga para a empresa onde Ellen trabalhava e é atendido por Ayla, que, desconfiada, se recusa a dar qualquer informação. Desculpe, mas não posso ajudar. Essa funcionária não está mais disponível, afirma, seca. Sem obter resposta, Wanderson decide ir pessoalmente até a fábrica da Boaz Cosméticos, onde é recebido por Samuel, que, desconfortável, inventa uma desculpa. Ela se afastou por motivos pessoais. Não temos mais contato, mente o executivo. Mas Wanderson não é homem de desistir fácil. Desconfiado de que estão escondendo algo, ele volta dias depois, exigindo respostas. Sua postura agressiva e arrogante causa mal-estar entre os funcionários, e logo ele exige conversar com Abel. O patriarca, ao descobrir o nome do visitante, sente o peso do passado bater à porta. A tensão entre os dois se instala imediatamente. Quero saber onde está Ellen. Ela ainda é minha esposa, e eu tenho direito de saber, diz Wanderson alterado. Abel tenta se manter calmo, mas a fúria do homem começa a levantar suspeitas. Quando o empresário nega informações, o vilão deixa claro que não vai desistir. Vou voltar quantas vezes for preciso. Não pense que vai me enganar. Se estão escondendo algo, eu vou descobrir. O que ele não imagina é que sua aparição repentina pode colocar em risco o segredo mais bem guardado da mansão Boaz. Sofia é sua filha. E embora ele tenha sido afastado por Ellen no passado por conta de seu comportamento tóxico, sua volta reacende feridas que muitos lutaram para cicatrizar. Enquanto isso, Leona fica dividida entre revelar a verdade sobre a carta que encontrou ou preservar a paz da menina que tanto ama. Léo, por outro lado, acha que a menina tem o direito de saber. Você acha justo esconder isso dela? Ela merece saber de onde veio, argumenta. Leona, em prantos, teme que a revelação machuque Sofia ainda mais. Ela já perdeu a mãe. Como vai lidar com um pai como aquele? Em paralelo, Rosa tenta disfarçar sua fragilidade, mas Abel começa a perceber que algo está muito errado. A mulher, sempre forte e centrada, agora esquece compromissos, se perde em conversas e, por vezes, não reconhece as pessoas ao seu redor. Preocupado,
Abel decide acompanhá-la em todos os exames recomendados pela médica, prometendo que não a deixará enfrentar nada sozinha. Dona de Min entra, assim, em uma semana decisiva. Os segredos do passado estão prestes a vir à tona, o presente está em ruínas e o futuro parece ameaçador. A aparição de Vanderson pode não apenas mudar o destino de Sofia, mas também colocar a família Boaz sob risco de colapso. Resta saber quem resistirá quando todas as verdades forem reveladas, e quem será destruído por elas.